Pode ir? Boa noite, Adriane e Ana. Não puderam comparecer hoje, estamos eu e o Marcão aqui. A gente vai dizer que o Marcão não gosta de aparecer, não. Tá? Ele fala que não é garoto de propaganda do nosso grupo, não. Ele coloca só o dedo assim, ó. Né? Tá, é o seguinte, a gente vai estudar aqui a matéria hoje de pensamento, história do pensamento econômico. Como a gente está estudando as três matérias, essas três matérias, como eu sempre venho falando, a gente tentar interligar, fazer a ligação entre essas matérias e a gente entender todo o contexto do que a macro ajuda no desenvolvimento econômico e o que o pensamento econômico ajuda no desenvolvimento econômico. Por quê? Porque o desenvolvimento econômico é um objetivo fim, vamos dizer assim, de um governo para que ela melhore o padrão de vida da sua população. Ele vai melhorar o padrão de vida, ele não pode chegar e dar dinheiro para cada um. Ele tem que fazer todo mundo melhorar as condições financeiras. Como é que ele faz isso? Desenvolvendo a economia do país. Só que aí entra também a parte da distribuição de renda, que aí entra naquela parte de estratificação social que a gente estudou no desenvolvimento. Só que hoje, como a gente vai estudar o pensamento, que é o seguinte: as várias formas de pensar dentro da economia, que existem as principais, que ocorreram durante um grande período, vamos dizer assim, desde do Adam Smith, 1776, com a riqueza das nações. Um pouco antes dele fala mais ou menos o que existia, ele que é o precursor, né, da economia como a gente conhece, até os dias de hoje, vamos assim dizer. Só que aqui a matéria ela começou primeiro com a escola keynesiana, porque eu não sei por que ele não começou primeiro com os fisiocratas. Tem algum problema? Quer começar por ela ou quer começar pelos fisiocratas? Pode continuar. Vamos começar por aqui, tá? Vamos, começando pelo e-book lá, a gente pega a página 8, bem na página 8, tá nela aí, Marcão? Beleza. Inicialmente é o quê? Escola keynesiana. Sabemos muito bem quem é John Maynard Keynes, um grande economista lá que ajudou os Estados Unidos a sair da crise com o seu New Deal, quando ele falou que deveria ter intervenção do governo no Estado. Intervenção, não é tomar posse, como dizia Karl Marx. A gente sabe muito bem disso. Ele fala aqui no parágrafo, aqui no sexto parágrafo, ele começa aqui: nesse contexto, no início de 1930, ele fala um pouco aqui depois: o então presidente implementou o conhecido estudar New Deal, que é a ideia do Keynes. Tá? Aqui ele só fala basicamente um pouco sobre... eu estou fazendo um resumo já dessa página, que ele fala como é que essa dogmática científica, intervenção do Estado, que ele fala aqui logo no segundo parágrafo, fundamentalmente a escola keynesiana sustenta. Então, a gente já sabe basicamente isso aí, porque a gente já vem falando disso há muito tempo. O termo Keynes já é muito conhecido desde quando a gente fez aquele trabalho lá da quebra da Bolsa de 1929. Okay? Então, já é uma coisa meio que famigerada para a gente, tá? Quase que famosa para a gente já. Bem, dessa forma, a gente pode dizer que, antes de a gente começar a falar propriamente disso, eu vou vou falar um pouco aqui, ó, sobre o seu trabalho, a teoria geral do emprego. Está lá na página 9, grafada já assim, tá em negrito. Tá? Ele fala dessa teoria geral do emprego, é justamente a obra dele, que ele mostra como é que o governo vai poder interferir na economia para dar uma melhorada na economia, tá? E a gente sabe que os Estados Unidos só se reergueu mesmo, a economia dele por total, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945. E esse foi o grande boom da economia, o grande salto da economia dele. Por quê? Porque quando ele entrou na guerra, a grande vantagem que aconteceu com ele foi o seguinte: que a guerra não aconteceu no seu território. A Segunda Guerra Mundial iniciou na Europa, ele só entrou na guerra em dezembro de 1941, contra os japoneses, e a guerra foi no Pacífico, nas ilhas do Pacífico. Ele não sofreu nenhuma intervenção em suas terras. Isso quer dizer o quê? Que a Europa estava devastada, estava toda lascada, vamos assim dizer, depois da guerra, porque até as plantações delas, as indústrias delas estavam destruídas, a americana não. Então, existe essa parte do pretexto do que tanto ajudou os Estados Unidos a se desenvolver mais, inclusive, do que os outros países, as nações europeias. Tá? Então, aqui na página 9,
lá no segundo parágrafo, onde ele começa aqui, a teoria de Keynes elucida ainda sobre o pressuposto do chamado espírito animal dos empresários. Tá? É uma coisa que, durante todo o nosso estudo, a gente não focou muito. Então, como ele colocou aqui, eu resolvi ressaltar, porque toda outra parte da intervenção estatal a gente conhece muito bem. Essa parte, quando ele fala aqui, ó, tendo em consideração que o ciclo econômico não seria autorregulado, como dizem os liberais. Os liberais dizem que o ciclo econômico ele é autorregulado, não precisa da intervenção estatal. Ele diz aqui, segundo esta, e justificando assim a intervenção do Estado sobre a economia de mercado. Ele fala o espírito animal dos empresários. Então, isso que o Keynes falou, é interessante nós tentarmos observar que é mais uma característica que ele especifica dentro da sua obra, tá bom? Que a gente até hoje não estudou. Fala. Tá, mas esse espírito animal seria o quê? Ai meu Deus, fugiu a palavra. Seria a ganância dos empresários? Nesse sentido, isso. Tá. Nesse sentido, porque teoricamente se está tudo dentro, nas mãos dos capitalistas, dos grandes empresários, é aquela velha história, onde o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Em suma, se não houver uma ajuda do Estado para pegar esses pobres e reerguer e ajudar e alinhar, não se depender só do mercado que é auto se regula, não iria acontecer. Ok? Tá aqui ele fala aqui do período da Segunda Guerra, outro momento da história, que é possível identificar a atualização. Os países europeus são feitos tudo socialmente com as consequências do combate. Tá aqui, ó. Tá, como eu falei, logo após ali a Segunda Guerra Mundial, tá? A Europa estava devastada, os Estados Unidos, junto lá, como a gente estudou o Bretton Woods, lá ajuda, é criado no Bretton Woods Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BUD, depois se tornou-se o Banco Mundial, e eles emprestam dinheiro para a Europa se reerguer. Esse dinheiro é emprestado para os governos. Com juros altíssimos. Claro. É emprestado aos governos, e os governos, ao distribuir ele de uma maneira para elevar a economia e o social também. Então, isso foi uma parte da intervenção estatal. É claro que um país totalmente devastado, a economia, a sociedade e o país, até como um todo, não é a parte o setor primário, o setor secundário e o setor terciário da economia dos países da Europa, por exemplo, a Inglaterra que foi bombardeada, a França que foi ocupada e por aí vai, estava completamente devastado. Então, se não houvesse o Estado ali para tentar regular tudo aquilo ali, reerguer, dificilmente por si só aconteceria aquele prazo que aconteceu. Que a guerra terminou em 45, 15 anos depois, mais ou menos. O Japão, por exemplo, era uma potência não tão grande quanto é hoje, mas não se compara. Nem parece que era o mesmo país 15 anos depois. É claro que ali teve um interesse americano, mas não vamos estudar a parte da história, e sim a parte do pensamento econômico que influenciou. Ali, a intervenção estatal de Keynes ali funcionou, vamos dizer assim. Tá? Aí aqui ele coloca assim, dica importante, ele diz assim, que entende que o keynesianismo objetivaria a promoção do conhecido estado do bem-estar social, de forma que o Estado estaria atribuído do direito e do dever de conceder benefícios sociais do chamado mínimo existencial civilizatório, que eu venho falando aqui, ó. Está resumido aqui o que eu venho falando. Então, não precisa nem focar muito, que a gente resumiu isso aqui que ele quis dizer. Ok? É justamente isso que a gente vem falando. O Estado trabalhar daquela forma para reerguer todo mundo. Não é? Então, é importante ressaltar que a escola keynesiana nunca defendeu a estatização da economia. Foi justamente o que eu falei. A escola keynesiana é a intervenção estatal. Não é o Estado ficar na posse de todo o setor produtivo da nação, como dizia Karl Marx, né, que é a escola marxista, que é o pessoal socialista que até hoje tem esse pressuposto, né, essa ideia, e que são países que não andam muito bem nas pernas, como Venezuela, Cuba e Coreia do Norte. Então, existe a diferença, intervenção estatal, tá, para a estatização, numa economia planificada. Então, o keynesianismo, ele fazia a intervenção estatal. Em determinado momento, o Estado ele interferia no mercado em si para alavancar ou ajudar o desenvolvimento daquele país ou daquele... Isso aí mesmo.
naquele lugar. Diferente do marxismo, que era Estado acima de tudo. Isso. E aqui, na página 10, quando ele coloca aqui no parágrafo que é importante ressaltar, e tal, ele coloca aqui, ó, a defesa da linha do pensamento keynesianismo se deu com a relação ao chamado desenvolvimento da economia promovido pelo Estado. Pronto. Essa frase aqui resume tudo que a gente vem falando. E diferencia, dá uma diferenciação básica para o que Marx dizia e o que Keynes defendia. Ok? Então tá. Então aqui, deixa eu ver mais o que eu marquei aqui. Não, aqui eu acredito que a gente já consegue entender bem o que é que a escola keynesiana... A escola keynesiana, como é uma escola que a gente já trabalhou por causa da crise de 29, então ela fica um pouco mais fácil que as outras, entendeu? Tá, então aqui. Agora a gente vai aqui para a página 12. Ele vai falar aqui da vida do Keynes, John Maynard Keynes. Maynard, não sei falar essa pronúncia em inglês, não. Maynard, sei lá. Maynard. Aqui tem um R que o inglês tem que ficar assim com a língua. Tá. Bem, então aqui ele vem falando aqui a principal obra dele, que é a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Okay? A gente no início falou da Teoria Geral do Emprego. E agora só que a principal obra dele, o maior destaque dele, na verdade, é essa, a Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda. Ok? Bem. Eu acho que isso aqui não cai. Né? Não. Aí aqui a página 13, ó. A página 13 ele fala assim, que logo no primeiro parágrafo, ele fala assim, na época de Keynes, o estudo econômico abrangia temáticas científicas puramente matemáticas. E essa parte aqui de puramente matemática são os neoclássicos que a gente vai ver mais à frente, ou os marginalistas. Eles adicionaram a matemática. Ok? A gente vai ver isso mais à frente. Então, antes deles era mais pela observação e pelo achismo em vez da matemática? Pelo que eu entendi até da matéria, sim. Eles não utilizavam, não faziam... A matemática que eles usavam era coisa muito simples. Era uma coisa mais básica. O pessoal lá neoclássico, lá, aquele marginalista, o Jarbas, eu não sei pronunciar lá direito lá, ele já utilizou-se mais, aproximou-se mais da matemática para que ele tivesse uma maior exatidão. Porque até então era tudo teoria. Beleza, mas vamos aliar a teoria, vamos tentar colocar isso um pouco de prática e colocar e ver por A mais B e 1 mais 1 para ver se isso realmente acontece. Ok? Tá. Assim, aqui, ó, assim eram estudados temas como equilíbrio econômico, pensando em forças, pêndulos, sistemas, equações, enquanto que Keynes passou a enxergar e estabelecer uma linha de pensamento referente ao enfrentamento de problemas presentes na realidade da população, tais como desemprego, inflação, ciclos econômicos e investimentos. Justamente aquilo que eu falei da outra vez. A parte da macroeconomia que nós conhecemos hoje é originária de quê? Da ideia e do trabalho de John Maynard Keynes. Porque justamente por isso aqui, ó, ele observou esse tipo de coisa. Ele iniciou, né? Ele foi precursor da macro que nós conhecemos hoje, inclusive por isso aqui, ó, aqui mesmo ele acaba de falar. Continua aí que eu vou ali. Tá bom. Tá. Keynes ocorre flutuações dos investimentos e tal. Tá aqui. Essa parte aqui, logo no segundo parágrafo, tá? Ele fala aqui. Segundo Keynes, ocorrem flutuações aos investimentos decorrentes da própria lógica capitalista e da visão das qualidades objetivas valorizadas e elegidas pelo sistema. Então, os investimentos passam a ter o papel central, importância primordial, inclusive influindo sobre as bases do emprego, preço e das perspectivas de desenvolvimento e, portanto, suas flutuações poderiam causar risco incalculável para a economia, de forma que seria imprudente ser os empresários particulares, os capitalistas, as fontes principais desses investimentos. Para Keynes, o investimento é, portanto, algo tão importante que se corre um risco incalculável. Ele observou a incapacidade do sistema capitalista arcar com a própria abundância, identificando assim a necessidade de intervenção do próprio Estado. Olha só
como isso aqui, como esse parágrafo aqui, se encaixa dentro da parte macroeconômica que a gente já estudou, tá? Quando ele fala o seguinte, qual é o principal... o governo interfere na economia através da política fiscal e política monetária, como a gente estudou lá em macro, ok? Dentro da macro, do PIB lá que nós vemos e tal, o fator mais volátil que tem dentro dele é o investimento. E é por meio do investimento que o governo mantém a intervenção dentro da economia. E como Keynes afirma que o governo deve intervir na economia, então é por meio do investimento que Keynes defendia, e que até hoje a gente tem isso dentro da macroeconomia, que é através do investimento, como ele mesmo fala, que é o Keynes defendia que é o papel central, a importância primordial, como ele fala aqui, inclusive influindo sobre a base dos empregos, preços das perspectivas de desenvolvimento. Olha só, perspectivas de desenvolvimento. Tudo está atrelado basicamente ao quê? Ao investimento. E ele fala... E ele fala que os dois... Página 13, isso. E ele fala que no segundo parágrafo. E ele fala também... Aqui, esse parágrafo. E ele fala que os próprios empresários capitalistas não seriam capazes de fazer esses investimentos, tá? E esses investimentos deveriam ocorrer pelo Estado. Se a gente fazer uma análise bem simples, é através do investimento que vai incorrer em novas empresas que podem surgir, o aquecimento da economia, é uma nova tecnologia. Para fazer um desenvolvimento da nova tecnologia, geralmente uma empresa precisa de um dinheiro para aplicar, para desenvolver. Então é um investimento, ele vai ter que pegar dinheiro emprestado, vamos assim dizer, com algum banco para investir. Então se a taxa de juros estiver muito alta, ele não vai pegar esse empréstimo. Okay? Então é o governo que controla isso. Então é por meio, o Keynes diz que o investimento é o fator primordial dentro do seu estudo. Papel central, como ele mesmo fala aqui. Beleza? Então ele fala isso e a gente acabou de explicar e entender que realmente o investimento é esse papel primordial dentro dessa teoria de estudo de Keynes, tá? Porque também ele foi de uma época onde o investimento era primordial, né? Por exemplo, a Europa teve que investir, né? E pedir dinheiro aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não foi de bonzinho, né? E utilizando muito taxa de juros, aquelas coisas todas. Então, eu acredito que por isso que o investimento, ele naquela época era visto por ele como um maior, era primordial, né? Nesse pensamento dele, porque a gente tem que analisar também que era a época que ele vivia. Hoje, talvez ele estaria pensando em outra situação. Pode ser que sim, ou não sei. Pode ser que não, claro. Quando a gente estuda o pensamento, a gente entende que o período que eles viviam... Tem que entender o período que eles estavam vivendo na época. Sim, com certeza. Bem, passando aqui para a página 14, a gente chega aqui no segundo parágrafo aqui, quando ele fala que... ele fala aqui uma coisa que é importante que a gente já falou, que o marxismo soviético era a posição ao contrário do liberalismo de Adam Smith, que acreditava que a necessidade de intervenção do Estado em proporcionar o bem-estar social e tal. Aqui é em suma o que a gente falou dessa ideia. Tá? Então nessa página 14 aqui ele fala aqui no segundo parágrafo, o conhecido estado de bem-estar social era defendido por Keynes de forma a configurar parte da linha de pesquisa dele. Ok. Durante esses anos 70, com os dois choques do petróleo, um foi em 1973 e o outro, se não me falha a memória, foi em 1979 e 78, que foram as crises do petróleo que afetou o mundo todo. Eu não sei se foi 80, cara. 83, foi 73, eu acho que foi 79 mesmo, porque foi nos anos 70 aqui, durante os anos 70. Foram dois. Um foi 73, eu sei, agora o outro, na memória, foi 79. Eu não lembro. Com os dois choques do petróleo, assim como pela instabilidade econômica e a inflação, a linha de pensamento de Keynes passou a ser questionada. Então, um fato histórico, dois fatos históricos que abalou a economia mundial durante uma década,
que inclusive fez com que o Brasil decolasse, adentrasse, vamos dizer assim, afundou totalmente economicamente nos anos 80, né? Afetou muito o Brasil, passou a ser questionada e houve então o começo do predomínio ou desenvolvimento do pensamento neoliberal. Entenda que o neoliberalismo não é basicamente o neoclássico que foi falado lá da escola marginalista. Toda a escola marginalista, assim como a escola clássica, a neoclássica e a clássica, elas são liberais. E elas predominaram até 1929. Quando começou 1929, predominou-se mais a ideia keynesianista, o keynesianismo, porque começou a dar certo, vamos assim dizer. Mas chegou a década de 70, deu ruim, vamos assim dizer. E é um evento histórico, né? Que influenciou todo pensamento, é o que a gente estava falando Então, agora. o Ele período. vivia numa época onde aquele pensamento que ele tinha funcionava. Até que teve essa ruptura em 1973 e 78, aí aquele pensamento dele começou a ser questionado. Tá. Aí aqui, então continuando, o desenvolvimento do Estado neoliberal, que prega o Estado mínimo, com mínimo ou nenhuma intervenção do Estado no mercado. A responsabilidade do Estado se restringiria aí aos serviços básicos referentes à garantia do mínimo existencial civilizatório. Isso foi na página 14. Na página 15, no próximo tópico, ele fala assim. Aqui ele está fazendo um apanhado de tudo que a gente falou. E mais uma vez ele foca aqui, sobre o investimento. Não sabemos se vai ser cobrado isso para a gente, porém não podemos esquecer. Tá bom? É só ter em mente que investimento era o foco principal na escola de Keynes. Isso. E se a gente parar para fazer um raciocínio e fazer a ligação com a macroeconomia, é justamente por meio de investimentos que o governo tem a sua manobrabilidade, vamos dizer assim, para intervir na economia de maneira, vamos dizer assim, indireta, aumentando ou diminuindo a sua taxa de juros. Sim. A fisiocracia, aí já passa para a página 16, tá? Página 16, a fisiocracia pode ser considerada uma linha de pensamento com determinados fundamentos liberais. Por que ela pode ser considerada? Porque é o seguinte, a fisiocracia de uma época ainda que não existia nem a ideia de economista, não existia nem a profissão economista. Sim, tanto que se fala muito do socialismo, do socialista, do Marx. Ele era tudo menos economista, porque naquela época não existia. Não existia economista. Era psicólogo, era filósofo, são as coisas menos. E ele agiu basicamente daquela forma pelo modo como os trabalhadores eram tratados pelas grandes empresas. Sim. O momento em que ele viveu foi propício a ele desenvolver toda aquela ideia dele. Eu não tiro o mérito da ideia dele, entendeu? Não adianta eu fazer aspas, mas eu não tiro muito o mérito dele, porque a época, aquilo que eu falei, a época que o pensamento, os trabalhadores eram praticamente massacrados. Por isso, então ele usou muito do seu poder, né, persuasivo, a sua fala, a sua inteligência mesmo, para trabalhar em cima disso, né? Por isso que veio isso. Mas só que funcionava naquela época, não hoje. Hoje é diferente. Então, a fisiocracia, que vem da ideia de fisiocrates, né, pode-se dizer que começou basicamente ali com Quesnay, na França. Bem, esse período vem ali do século XVIII, né, dos anos 1700. Isso é antes da Revolução Francesa ou não? A Revolução Francesa é em 1789. A queda da Bastilha é em 1789. Então é antes. Então, pode dizer que o Quesnay ele nasceu em 1694 e morreu em 1774. Bem, pode perceber, ele era um médico da corte. Né? Também fizemos parte do grupo, outros professores. A fim de contextualizar, aqui no terceiro parágrafo, ele coloca aqui, o período objeto do presente estudo, como a gente vem falando, estudar o momento que está ocorrendo o fato, né, que influenciou aquela forma de pensar, cumpre identificar que a população da referente nação francesa passava por dificuldades, e tal. Havia então uma política administrativa monárquica absolutista, que ele mesmo falou.
com monopólios concedidos pelo próprio monarca vigente, o que motivava críticas. Essa linha da fisiocracia é verificada por diversos autores contemporâneos como mais orientada ao liberalismo. Tá? Então, mais uma parte aí que diz que os fisiocratas eles tinham um pensamento voltado mais para o liberalismo. Por quê? Porque naquela época, basicamente quem dominava a economia, vamos dizer assim, da nação, principalmente vamos dizer assim, a francesa, neste caso aqui, era o monarca e o povo vivia numa situação social bem deplorável. Então ele começou a pensar que se houvesse uma liberdade mais, o Estado intervisse menos. Já só naquela época ele já começou a pensar isso. Começou a enxergar isso também. Possivelmente poderia haver uma melhora das condições de vida das pessoas. Porque se pensar, por exemplo, isso aqui era perto da Revolução Francesa. Sim. Onde as pessoas estavam passando miséria. Miséria. Então, esse médico, ele tinha noção do que estava acontecendo na corte, né? E observava o que estava acontecendo com a população. Então, ele conseguiu raciocinar em cima disso e chegar à conclusão que era menos Estado, uma coisa mais liberal. Mais liberal, né? Aqui, ó, os membros da burguesia, que a gente estudou já isso em história da outra vez, falando sobre os burgos, lembra? O nascimento dos burgos e tal. Assim como os lavradores, também achavam que a monarquia era decadente. Bem, a denominação dessa linha de pensamento crítico possui raízes gregas, do physios, natureza, e do cracia, governo, ou seja, governo da natureza. Eu tô indo com isso que se cair na prova, sacanagem. Não acredito que não, apenas uma... De acordo com a perspectiva linha de pensamento, é imposto que a agricultura seria o verdadeiro modo de gerar riqueza. Vamos lá. Interessante que durante o metalismo, algumas nações diziam, acreditavam que foi justamente o que Adam Smith mais combateu. A gente vai chegar mais lá na frente quando for falar dele. Que o metalismo dizia que a nação era o mais rica possível quanto mais metal ela tivesse, ouro principalmente. Já aqui, o Quesnay já enxergava que a riqueza da nação estaria dentro da produção agrícola, porque não se tinha ideia de indústria ainda naquela época. Então, era a produção agrícola que era o que existia, basicamente. Não existia ainda indústria. Então, era baseado nessa produção agrícola, no setor que hoje seria o setor primário, que daria maior riqueza para aquela nação, e não o governo ficar dominando toda a economia. Em suma, se ele fosse liberal e houvesse um investimento na parte agrícola, a nação iria melhorar como um todo. Para resumir a ideia de fisiocrata, liberalismo, e esse liberalismo voltado à agricultura que daria riqueza, ajudaria a desenvolver a economia da nação. Desenvolveria a nação. A nação, é isso. Tá? Dando uma resumida, é isso. Isso. Aqui, ó, na página 17, ele mesmo fala logo no início aqui, ó. Os intelectuais defensores da fisiocracia tinham a crença fundamentada de que as riquezas das nações eram derivadas dos valores de suas terras agrícolas disponíveis, ou do possível desenvolvimento da terra por aquela civilização. Mas resumindo aquilo que ele falou. Aí aqui, no terceiro parágrafo, ele fala: o entendimento do trabalho, aqui, uma das contribuições foi o entendimento do trabalho produtivo como fonte de obtenção de riqueza. Ou seja, aquele trabalho produtivo na agricultura. Okay? A relevância da citada contribuição se dá com relação ao contraste de pensamento com as escolas econômicas anteriores, mais precisamente o mercantilismo, que é justamente essa... Não era uma escola de pensamento, até porque ainda não existia essa ideia ainda, vamos dizer assim. Era a ideia vigente, economicamente falando, nas nações, do mercantilismo. Pode-se dizer que era um grupo de pessoas pensando, raciocinando com essa ideia na com cabeça. Com essa ideia, e era assim que os governos adotavam como procedimento padrão deles. Então, é importante relembrar que o mercantilismo tinha como foco a riqueza do governante, podendo ser saldo resultante da balança comercial da civilização, ou no amontamento de pedras preciosas, como o ouro.
A escola econômica da fisiocracia foi a primeira dentre tantas, mesmo no contexto da corte francesa, a atestar o trabalho em si como fonte de valor, por mais que para eles fosse somente produtivo o trabalho agrícola. Já começou a se formar a ideia. Já se formando a ideia de trabalho, né? Trabalho, Mas como naquela época era agrícola. Uhum. Mas a ideia do trabalho ser como fonte de riqueza já estava nascendo. Então, cumpre contextualizar que no período histórico de origem dos fisiocratas, no século XVIII, no 1700 alguma coisa, a autonomia era quase que predominantemente agrícola. Aqui eles diziam também que os fisiocratas verificavam somente a dinâmica social de produção e consumo. Até porque eles só entendiam isso, né? Uhum. E lá no último parágrafo ele diz: os fisiocratas possuíam em seu tempo características mais liberais do que os pensamentos econômicos anteriores. Eram favoráveis à figura do chamado déspota esclarecido, isto é, que o monarca local abrisse mão de determinados pressupostos em valorização das liberdades. A gente sabe que isso não seria aceito nem tão cedo, porque... Não, de jeito de maneira. Uhum. Tá. Aqui a gente termina aí a primeira unidade, ele fala mais algumas coisas aí dessas... Um resumo daí de leve. E a gente terminou a unidade junto, a gente vê como ela é rápida, não é muito por isso que eu acho que a gente consegue terminar hoje de falar sobre história do pensamento econômico. Então vamos fazer um resumo aqui rápido, fechando aqui só para a gente memorizar e relembrar. A gente já entendeu e compreendeu, agora a gente vai memorizar para relembrar. Eu falando assim, te cortando, não estou te tratando. Não, pelo amor de Deus. Tá. Então, Dona Adriana e Dona Ana, quando estiverem vendo o vídeo, por gentileza, fechem e vamos forçar a mente, forçar a cachola para a gente relembrar. Bem, falamos da escola keynesianismo, que ele fala da intervenção estatal, diferentemente de Marx, que dizia que o Estado deveria tomar conta de todos os meios de produção, diferente. Sim. E o principal fator para que ocorresse dentro do estudo do keynesiano da intervenção estatal é o investimento. Beleza? Sim. Partindo agora para a escola, para a ideia dos fisiocratas, a fisiocracia, porque eles tinham a ideia liberal na França, no século XVIII, nos anos 1700, que a riqueza, eles eram a favor do liberalismo, que houvesse a produtividade do trabalho, a produção do trabalho, só que oriunda na parte agrícola, até porque ainda não existia indústria. Então, a riqueza do país estava voltada para o trabalho agrícola, né? Isso. Que era o trabalho na época. Então, com isso a gente fecha a primeira unidade. Vamos agora para a unidade 2, que é a escola clássica. Na página 23 aí do nosso e-book. Só uma dúvida. A escola clássica iria vir na frente do Keynes? A escola clássica é com Adam Smith, então, 1776. Então, ela é o início, né? Ela só para sim. entender que a sequência. Sim. Ela que na verdade é o que a gente pode dizer que existe mesmo, aqui é o início de realmente uma escola de pensamento econômico. Uma escola de pensamento. Aqui sim que a gente pode dizer que iniciou-se a economia propriamente dita. Em 1756, com a riqueza das nações do Adam Smith, considerado o pai da economia moderna. Eu tenho o capítulo 1 desse livro. Acho que tem o e-book. Tentei começar a ler, juro que tentei começar a ler, mas toda vez que eu li eu achava um saco. Agora eu acho que quando você ler, acho que você vai conseguir. Pode ser, porque eu li bem no início, né? Então, no primeiro ano passado, no início do ano passado, aí eu não consegui, mas agora acho que vai, porque é um assunto muito interessante. Muito interessante, eu gosto bastante de macro. Eu gosto mais de macro do que de micro. Eu estou gostando muito de macro. Daí, os precursores dos clássicos. Então, para a gente entender a compreensão, a conceituação dos precursores, como eu falei, iniciou-se com a obra de Adam Smith de 1776, A Riqueza das Nações, que basicamente ele fala que teoricamente o entendimento predominante disse que essa vertente de pensamento teve seu fim hegemônico em 1871, com os autores Karl Menger, Jevons e o Walras, eu não sei qual é a língua deles, então não sei se o W seria Wal ou V, eu não sei.
publicaram suas obras referentes à chamada teoria neoclássica, de forma a compor nova linha de pensamento científico e econômico. Em suma, pode-se dizer que a escola clássica, por Adam Smith, por Ricardo e Malthus, é a primeira escola que, na verdade, iniciou-se basicamente os estudos de economia. Bem, então, Adam Smith é o principal, é o cabeça, vamos dizer assim, disso tudo, o precursor. Isso. Duas foram as chamadas revoluções fundamentadoras de que forma precursora influenciaram na formação do pensamento na escola clássica. Como características centrais das mesmas, pode-se dizer que uma fora relativa e madura e a outra considerada madura somente em sua etapa inicial. O mais importante é que ambas influenciaram consideravelmente. Tá? Quais são essas duas revoluções fundamentadoras? Uma é a revolução científica e outra a revolução industrial. Por quê? Por que a revolução industrial? Quando o Adam Smith fala que a riqueza das nações não está oriunda da parte agrícola, ou muito menos ferro. Do ouro, do consumo do ouro, não, do acúmulo, do acúmulo de metais preciosos, no caso o ouro, não é, que é o mercantilismo. Ele fala o seguinte, que a produção é que vai permitir o crescimento da nação. E ele fala da divisão de produção. Na sua obra, na Riqueza das Nações, ele fala, por exemplo, da divisão do alfinete. Sim, do trabalho do alfinete. Do trabalho do alfinete, que ele... É a divisão de trabalho. Né? Isso, é a divisão de trabalho. Essa divisão de trabalho é uma coisa que permite haver coisa bem mais rápida. E se a gente parar para fazer um raciocínio e observação empírica, daqui a pouco a gente vai chegar lá em Caldor com os estilizados, né? com os fatos estilizados. Se a gente fizer isso, a gente enxerga o seguinte, imagina que eu seja um marceneiro. Eu vou comprar madeira, eu trago a madeira lá na época dele numa carroça, eu serro a madeira lá com o meu serrote, aí, porque você me encomendou uma mesa com 4 cadeiras. Aí eu serrei tudo, depois eu vou pregar cada uma, tudo, depois eu vou lixar, depois eu vou invernizar para depois dar um acabamento. Imagina se nessa linha de produção houvesse uma pessoa que fosse buscar para cada um. Houvesse uma pessoa que fosse buscar e trazer, é claro, um que serrasse, o outro que parafusasse, o outro que lixasse, o outro que invernizasse e tal. Então, as coisas poderiam, com essa divisão de trabalho, as coisas poderiam ser muito mais rápidas. Mais rápidas e empregando mais pessoas. Porque, na verdade, naquela época, como a gente estudou lá na Revolução Industrial, antes disso existiam aquelas partes lá que eram os centros de fazerem tecido, as máquinas, antes das máquinas de areia, esqueci agora. Manufatura? Manufaturado? Isso. Mas existia o nome do homem que era dono da manufatura lá na Inglaterra. Não lembro. Você lembra disso? Sei que ele tinha dentro da casa dele, que todo mundo, que tinha as pessoas que vinham, aprendiam com ele e tal. É aquele negócio que era de professor. Isso. Então, ele era basicamente o dono de toda a produção, o dono de tudo. Então ele era o detentor do conhecimento e muitas vezes aquele conhecimento ficava só restrito ali e não se desenvolvia. Então era a ideia de Adam Smith, não, para com isso e faz isso. Vamos ver se não dá certo. Aí está mais do que comprovado. Então, essa aqui da Revolução Industrial e a outra foi a Revolução Científica. A Revolução Científica... Eu acho, desculpa te cortar, mas eu acho que as duas acabam caminhando junto, né? Sim. Tanto a científica quanto a industrial, porque a industrial só consegue ter a sua revolução se é científica. Sim, porque na verdade eu acho que a científica foi que deu a base para ocorrer essa revolução industrial. Tanto é que ela veio antes. Ela veio aqui em 1687, com a ideia lá do Isaac Newton e tal, quando ele revolucionou o mundo com várias e várias teorias. Então aquele período da humanidade, que veio logo depois isso veio depois do iluminismo, né, cara? Que foi, claro, foi o período da luz e tal. Dentro daquelas eras da humanidade, esse aqui foi um período que houve muito desenvolvimento de muitas coisas que nós conhecemos, teoremas matemáticos,
teorias físicas, químicas. Houve um desenvolvimento muito grande na parte científica daquela época que deu suporte para que ocorresse a Revolução Industrial. Então foram duas coisas que uma coisa... Não, porque assim, na minha concepção é que se não tem Revolução Científica, não há Revolução Industrial. Sim, com certeza. Porque para ter a Revolução Industrial, chegou-se a máquina a vapor. Sem a máquina a vapor, não tinha, sem a Revolução Científica, o desenvolvimento científico, não tinha máquina a vapor. Então, consequentemente, não existiria a Revolução Industrial. Passa aí para a página 24. Aqui logo no início ele fala que a frisa que é chamada doutrina dogmática da escola clássica é costumeiramente denominada de liberal clássica. Tá? Pois evoca o sentido de liberalismo econômico. Suas bases seriam a preservação da propriedade privada, a valorização da iniciativa particular individual, ou seja, não organizada pelo aparato estatal, liberdade individual, empresa privada e pouco ou mínima interferência econômica do Estado. Basicamente o que a gente entende hoje como uma economia liberal. Bem, a gente já sabe disso. E aqui ele fala também que a segunda revolução precursora foi a Revolução Industrial, que a gente já falou, originada no ano de 1776, que foi também basicamente o ano que ele lançou a Riqueza das Nações. Peraí, deixa eu só voltando nesse assunto de liberal clássico. Sim. Então quer dizer que Keynes também falava que o liberalismo era uma coisa boa, é isso? Não, Keynes era a favor da intervenção do Estado. Do Estado. Sim, intervenção do Estado. Uhum. Aqui é liberalismo econômico, como ele fala. Aqui, Deixa eu entender. Estatal, na última linha do primeiro parágrafo, ou seja, penúltima, ou seja, não organizada pelo aparato estatal, liberdade individual, empresa privada e pouco ou mínima interferência econômica do Estado. Então. Porque o liberalismo econômico diz que o mercado se autorregula. O Keynes dizia que não. Tanto é que em 29, quando deu ruim, quando deu a crise, o que aconteceu? A princípio não se regulou, precisou de intervenção estatal forte por causa da crise. Quando a crise passou, o Estado continuava intervindo de uma maneira mais branda, vamos assim dizer. Sim. Entendeu? Entendi. Bem, então, os pensadores econômicos acompanhavam o crescimento exponencial da manufatura, da Revolução Industrial. Tá, então aqui no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, na terceira linha, ele fala aqui: dessa forma perceberam como se daria a divisão do trabalho, como a gente aqui já falou, e o Marcão já falou, já a divisão do trabalho, tá? Aí aqui no parágrafo seguinte ele fala: práticas do mercantilismo do passado atrapalhavam o desenvolvimento da atividade comercial, dos insumos resultantes e consequentemente da revolução. E dessa forma ambos percebiam todas as vertentes econômicas. Tá? Então, Adam Smith era a favor lá da livre concorrência, beleza? Isso é bem difundido. O que dentro da economia tem sim a expressão laissez-faire, ou laissez-faire, não? Que ele entende, na verdade, que o enriquecimento das nações vem da teoria do valor trabalho. Essa teoria do valor trabalho é importante a gente falar, do laissez-faire, tá? Da teoria do valor trabalho, em suma. Ele fala aqui já na página 25, ele fala um pouco sobre isso, tá? Parte da ideia que a atividade econômica é essencialmente coletiva, portanto, é fator decisivo para o aumento da produção a divisão do trabalho, que a gente falou quase nesse instante, do exemplo que ele mesmo dá no livro dele, da produção lá do alfinete. Você falou aí da madeira. Beleza? Então, já que quer tomar como exemplo que a gente sempre vem falando, o exemplo da padaria, se em contabilidade social foi o exemplo do óculos, agora vai ser o exemplo da padaria. Esse parece que ficou clássico. E a Ana é dona da aviação. A dona de tudo. A Ana Lúcia é milionária, meu Deus do céu. E a Adriane faz empréstimo. A Adriane é que faz empréstimo das taxas de juros nominal. Não podemos esquecer. Cada um vai marcando as coisas. E tu marcando essa história? Não sou nada. Eu sou assistente, sou o cara que ganha os 5 mil lá trabalhando. Então, o laissez-faire, que é a livre iniciativa, a livre concorrência, tem a ideia do valor trabalho, que é relativa ao seguinte:
o crescimento da produção ocorre basicamente quando ocorre a divisão do trabalho. Beleza? Porque, na verdade, a atividade econômica é essencialmente coletiva, como ele mesmo falou, tá? Tá, e aqui, como ele fala, dessa forma haveria incremento de especialização na elaboração, sim, porque constantemente, com o crescimento, as pessoas iriam começar a se especializar naquela área, de uma maneira mais específica. Por exemplo, se eu fosse só o motorista, eu iria me especializar em ser o motorista para conhecer as rotas da cidade, para evitar, para fazer um caminho mais curto e tal. Eu iria ficar mais prático, mais experiente naquilo ali. Aí supondo que houvesse naquela época a carroça, aí do nada viesse um carro, eu teria que me especializar para aprender a dirigir aquele carro daquela época, para eu me atualizar de acordo com o contexto da atualidade. Não, e com o tempo tu ia se especializando nele. Sim. Ficando igual você era na carroça. Entendeu? Então, além de Adam Smith, é preciso citar de forma conjunta Frederick Wilson Taylor, que é aquele lá da... Acho que esse Taylor, ele é lá da... Não sei. Do quê? Da máquina a vapor. Puxa, Era o Taylor, né? Eu acho que é, porque tem uma fotinha aqui. Mas eu acho que deve ser. Keynes, de 1874 a 78, atuou em empresa industrial e verificou que considerariam a administração ineficiente diante de claros problemas de espécie fabril da época. No ano de 1895, Taylor publicou sua primeira obra, Sistema de Pagamento por Peça, na qual levava em conta o tempo de trabalho dos funcionários na fábrica, para concluir tarefas de modo a estabelecer um padrão de pagamento, no qual já naquela época o trabalhador era compelido a trabalhar mais para ter acesso a remuneração maior. Olha lá, a visão dele já naquela época. Tá? Eu já falei do que significa sabotagem, de onde vem a palavra sabotagem? Já falou, mas eu ia te falar outra coisa. Sabe de onde vem o tamanco? Não, eu sei sabota que era um tipo de tamanco. Então, sabota era o tamanco era porque tinha que ser por causa da sujeira que tinha? O sabota era o tamanco que eles botavam na máquina, isso. Para quebrar a máquina. Para eles descansarem. É isso. Que é o que veio o tamanco. Entendeu? Tamanco. Tá. Não. Entendi, sim. Entendeu? A sabota era um tipo de tamanco. O calçado. O calçado. Não, entendi. Não, agora o que eu lembrei foi o seguinte. Que o tamanco, na verdade, que se conhece, naquela época eles utilizavam aquele tamanco, naquele tamanho de madeira grande assim, porque assim, é meio que, vamos dizer assim, desconfortável utilizar um negócio de madeira assim no pé e pesado para levantar. Mas eles utilizavam aquilo ali porque o local onde eles trabalhavam era muito inóspito. Sujo, também frio, dependendo da época. Então ele ficava com o pé naquilo ali, tinha uma certa altura aquilo ali. Não, eu ouvi dizer que aquilo também era utilizado, que veio da palavra sabotagem também. Se eu não me engano, o tamanco na época era utilizado como sabota, alguma coisa assim. Não sei. Como eu falei daquela vez. Sabota era como eles chamavam o tamanco lá na França. É isso aí. Na Inglaterra ou na França, não sei. Então, quando eles estavam muito cansados, queriam descansar, eles pegavam aquilo ali e enfiavam ali. Enfiava e quebrava o equipamento para descansar. Esperando consertar o tempo que eles dava para consertar eles descansavam. Havia o nome sabotagem. Isso aí. Eu falei isso na outra vez, no outro estudo da gente. Não foi nesse agora não. Foi no... Não, foi quando a gente estudou Lamarck. No estudo da filmagem de Lamarck. Então vamos lá. Os clássicos. A chamada escola clássica tem como fundamento, em síntese, a intervenção mínima do Estado. Isso já é na página 26, tá? Em relação a esse princípio primordial, entendia-se que, de acordo com essa vertente do pensamento, o Estado mínimo teria condições de governar melhor. Isso a gente já vem falando isso já há um tempão. Tá? Vamos ver aqui. Que para mim faz todo sentido esse Estado mínimo. Bem, dentro dessa ideia de intervenção mínima do Estado, e tem também aquela velha frase do Adam Smith que ninguém espera que eu dê um almoço para você só porque esteja com pena de você, na verdade. Não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça também. Essa mão invisível que ele fala é justamente o seguinte:
As pessoas, eu vou até a padaria porque eu tenho a necessidade de comprar um pão na padaria e o padeiro pega o ônibus para ir para casa na empresa da Ana porque ele tem a necessidade de ir para casa e vice-versa. Então, dessa forma, haveria o ciclo econômico e o mercado se autorregularia. Bem, isso é o que ele diz, a mão invisível dele. Automaticamente as coisas se encaixariam de uma forma que haveria o autorregulamento. Essa é a ideia dele. E com o laissez-faire, que é a livre iniciativa, com a teoria do valor-trabalho, dividindo tudo, essa produção, essa mão invisível estaria aumentando ainda mais essa autorregulação, porque no momento em que tem essa divisão de trabalho, está empregando mais pessoas, que está fazendo mais economia, dinheiro circular na economia e a coisa ciclar. Aumentar o volume. Inclusive, no momento em que eu abro mais uma linha de produção, eu chamo mais gente para trabalhar, que já atenua o nível de desempregados, e por aí vai. Bem, assim, eu não queria te botar em furada, mas é uma dúvida que me surgiu agora. Hoje, vamos falar Brasil hoje, a gente tem 16 milhões de desempregados aí, né? É a média. Eu acredito que tenha muito mais. Porque tem a galera aqui, os jovens que ainda estão começando, entrando no mercado de trabalho, que nem se conta eles. Mas esse aí, só um adendo, tá? Em relação a esses jovens, só te cortando, quando a gente estuda lá o desemprego propriamente dito mais a fundo, existe o cálculo que é o IBGE que faz da taxa de desempregados. Então, dentro do desemprego existem vários fatores. Sim. Taxa de desempregados, taxa de desocupados, porque o desempregado é a pessoa que está de uma idade tal, até tal, da população economicamente ativa, que esteja procurando emprego. Isso aí que eu ia falar. Esses 16 milhões de pessoas são os que estão procurando emprego. Isso. Certo? Sim. Só que existem outros que não conta. Isso que eu estou dizendo que é um pouco maior. Tá, mas beleza. Você acha que essa era a hora do governo entrar e fazer a mesma coisa que aconteceu em 29, na crise? Ou mesmo em 2008, vamos ser mais rápido aqui no mais Brasil. Próximo. Agora, hoje, nesse exato momento, Ou hoje, 13 de junho de 2019, não. Ou tem que esperar a Previdência, tudo depende da Previdência. 13 de junho de 2019, eu sei que não tem nada a ver com a matéria, mas é uma curiosidade que eu tenho. Nós temos um déficit muito grande. Eu venho acompanhando isso de juntinho. Nós temos um déficit gigantesco. Por quê? A nova matriz econômica... Déficit da governo, governo de uma maneira geral. Estado, de uma maneira geral. O Brasil, ele deve muito. Ele gasta mais do que arrecada. Esses cortes que estão sendo feitos pelo governo é porque o governo gasta mais do que arrecada. Essa é a questão. Sim. A nova matriz econômica de 2011, do governo na época, simplesmente fez tanta coisa, até do ponto de vista até keynesiano, que ele perdeu o controle. Porque a ideia keynesiana que ocorreu em 2008, até que safou naquela época, mas aquilo ali tinha que ser momentâneo. Aí quando foi na nova matriz... Era só dar um start. Isso. Quando chegou em 2011, com a nova matriz econômica que manteve, pelo amor de Deus. Tanto é que 2 anos depois, o país ainda estava mais ou menos. Em 2014 começou a crise. Entendi. Uma crise ferrenha. Então... Foi uma crise de 2014, 15, que foi, acho que foi mais complicado, 16 e 17, só tomando pancada. Acho que 15 e 16 foram os piores. Talvez tenha sido das piores crises que o Brasil enfrentou. Eu também acho. Que o Brasil enfrentou até hoje. 2018 já deu uma leve melhorada, não foi perfeito não. O negócio naquela época, em 15 e 16, foi feio. Foi muita gente. E detalhe, foi uma crise que afetou todas as classes sociais. Quem tinha muito dinheiro caiu, quem era razoável caiu, e quem estava pobre... Aquela classificação foi caindo, né? Sim, e muito. Sim. Então, nós estamos vindo de um período de muita, assim, de uma crise muito grande, de um baixíssimo crescimento, ou quase decrescimento, em que a primeira coisa que precisa fazer é o seguinte: a gente só pode começar a conversar em desenvolvimento quando a gente parar de gastar mais. Sim. Ou seja, supondo que eu traduzir isso para você hoje na sua casa, supondo que você passe 3 anos aí
ganhando R$1.000 por mês, mas tem que gastar por mês 1.100 porque sua filha está doente, todo mês você tem que comprar um remédio, aí todo mês você está recorrendo ao cheque especial. Só que cheque especial tem juros. Juros acumulando em cima de juros e tal. A Adriane aí anda lá no banco lá, só o cheque especial lá no banco da Adriane. Só se dando bem. Só se dando de bem. E juros em cima de juros e isso, aquilo, tá. Chega uma hora que não, parou, beleza. Consegui agora dar uma estagnada. Qual a primeira coisa que você faz? A minha filha ficou curada, é isso? Ótimo, corta a internet. Minha filha não vai mais estudar em colégio particular, vai estudar em colégio do estado. Corta o celular. Corta supérfluo. Começa, filho. Bum, bum, bum. Não vai dizer que seja supérfluo. A gente come o que toda semana aqui? Carne? Vamos passar a comer frango que é mais barato. Botar um frango durante a semana. Aí, durante a semana toda, ou dependendo da situação, de segunda a quinta, ou de segunda a sábado, só no domingo uma carne de segunda. Isso são o quê? Porque tu tava gastando mais do que tu tava recebendo. Agora você vai começar a fazer o seguinte, tava assim, quando começar a equalizar, equalizei. Aí eu começo a pensar, investir para começar isso aqui assim. Ok? Isso em matéria de, eu estou falando mais ou menos da contabilidade entre déficit e superávit, gastos e tal. Só que para que isso ocorra, primeiro, ele está fazendo os cortes, beleza. Mas em paralelo ele tem que fazer o quê? Os investimentos. Começar a investir para crescer. Ele tem que fazer isso em paralelo. Mas de cara sim, ele tem que fazer os cortes. Não, sim. Minha opinião. Não, eu também concordo, mas eu queria saber se não era o momento para investir para mas é que tá. Mas para você investir, você tem que fazer o quê? Pegar o quê? Dinheiro. Emprestado. Só que a gente tá devendo pra caramba. A gente vai pegar mais empréstimo ainda? Não, porque eu tô pensando aqui assim, tipo, pegar esses 16 milhões aí e botar para trabalhar, não seria melhor? E girar a economia. Para que isso ocorra, precisa de grana. Aí já entra dinheiro, você vai passar a dever. É muito complicado, mais do que já está. Foi muitos anos, inclusive muitas empresas e investidores indo embora do Brasil. Sim. Em 2011, o governo tinha... Não, 2008, né? A crise. Em 2008, o governo interviu. Deu tudo certo. Então, em 2008, o governo tinha que ter, tipo aquele desfibrilador. Só, sim. Pronto, voltou, beleza, vamos tratar. Só que aí em 2011 manteve. A nova matriz econômica manteve algumas coisas. Aí, entendi. Não, tá? Beleza. Vamos lá. Aí na página 27, ele fala ali, no segundo parágrafo, lá na penúltima linha, ele fala aqui, ó. Sendo assim, seria o reflexo da produção e da atividade produtiva, influenciado pela quantidade de trabalho humano produtivo empregado de forma simultânea. Praticamente aquilo que a gente já tinha falado do emprego, da utilização do trabalho na produção, fazendo aquela coisa, divisão de trabalho, a divisão do trabalho, que é o que? A teoria do valor trabalho, para o quê? Para você influenciar em no processo de desenvolvimento econômico da nação, ok? Aqui no terceiro parágrafo aqui da página 27, ele fala aqui, ó, contudo, de acordo com a obra, nem todo trabalho humano seria produtivo. E aí estaria o ponto polêmico, pois segundo Adam Smith, somente o trabalho que resultasse de transformação do objeto, tornando-se viável para o consumo, seria considerado produtivo, de modo a negligenciar outras formas de trabalho, sob as perspectivas e a realidade da época. Bem que a gente falou naquela hora, a realidade da época. Porque o setor de bens e serviços, vamos dizer assim, que naquela época era muito assim, tímido, para ele não estaria dando crescimento à nação. Hoje, a gente vê dentro dos três setores, em determinadas nações do mundo, o setor de bens e serviços muitas vezes é responsável por quase 70% da produção de uma nação. Mas hoje, em algumas nações, em algumas economias. Mas porque o setor de bens e serviços é o seguinte, o setor agropecuário lá, o primário, lá, a agricultura, você não tem 50 pessoas com a enxada na mão. Você tem uma máquina e uma pessoa só operando. Aí você vai na indústria. Na época da Revolução Industrial, eram 50 milhões de pessoas operando aquelas máquinas. Hoje tem um camarada que aperta o botão e faz tudo automatizado. Já caiu bastante. E essas pessoas vão sendo alocadas onde? Mas eu acho assim, por exemplo, o governo, o Brasil, né, tem crescido muito em bens e serviços. Mas é isso aí mesmo. Porque essas pessoas que não têm mais trabalho nisso aí, que eles são empurrados para o setor, por exemplo, de bens e serviços.
Vamos dar exemplo, meu pai foi bancário durante vários anos, então a gente já puxa lá no exemplo lá da bochechuda, lá da Adriane, desculpa, da Adriane. Peraí. Seguinte, nos anos 80, vamos dizer assim, caixa eletrônico não é uma coisa assim tão popular. Então as pessoas iam na fila do caixa, até uma vez eu conversei com meu pai e falou, para sacar o dinheiro e tal e tal. Quando a gente começou a se instalar bancos de 24 horas, caixas eletrônicos, é claro que o nível, a quantidade caiu, obrigando aquelas pessoas a se qualificarem em outras áreas, obrigatoriamente. Ou ele fazia isso, ou ele era o quê? Tchau. Rua. Sim. Entendeu? Tá. Isso também é meio que causado pela Revolução Industrial. Sim. Onde tirou as pessoas lá da parte da agricultura e foram todas para a cidade para trabalhar na indústria. Coisa que aconteceu, sei lá, anos 90, não sei, eu ouvia muito dizer, até 2000, que muitas pessoas saíam do Nordeste ou da Centro-Oeste, e vinham para o Sudeste. Em busca de trabalho. Porque lá não tinha, ou seja, a agricultura lá estava se especializando com trator, essas máquinas e maquinários gigantescos que é operado por um homem que tira trabalho de 50 a 100 pessoas ali. E essas pessoas estavam vindo para trabalhar em São Paulo, Rio, Minas, sei lá, Espírito Santo. E aí provavelmente elas iriam trabalhar de bens e serviços. Sim, possivelmente. Né? Geralmente bens e serviços informais, pedreiro, encanador e tal. Porque elas não tinham... Muitas vezes uma qualificação profissional. Bem, isso aconteceu também muito durante alguns anos no Brasil, mas hoje, quando a gente para fazer análise, como eu sou de lá, eu posso te falar, existem algumas cidades ainda que tem um polo muito grande neste sentido, porém outras não. Não, de indústria da maneira em geral. Porque bens e serviços já é meio que comum. Mas de indústria existe um polo muito grande, mas são em cidades mais acessíveis. Por exemplo, no Nordeste, Salvador, a capital da Bahia, e Recife, a capital de Pernambuco. Esses têm uma indústria muito grande nesse sentido. Quando você chega ali, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, você não vê muito ainda isso não. Tanto é que existe um conglomerado muito grande lá em Recife, numa cidade chamada de Suape, que é um polo muito grande da parte de indústria, lá que aglomera muita coisa, inúmeras pessoas de outros estados foram para lá. Isso, tá? Bem, aqui na página 27 ainda ele fala aqui, ó, no quinto parágrafo, há no entanto um ponto controverso em relação à visão de intelectuais com preocupações sociais, surgido dentro da Riqueza das Nações de Adam Smith. Entende-se que a circulação monetária ou circulação de riqueza agregada bruta, em suma, do dinheiro, e o sistema desenvolvido de crédito sejam favoráveis à produção, em suma, o dinheiro que se empresta para você investir, mas com complexidade suficiente para tornar-se controversos. Por quê? Políticas da economia externa também são outro ponto controverso nesse período histórico, pois enquanto desenvolvia-se a indústria, ainda em forma de embrionária, mas em crescimento acelerado, questões como importação ou proibições à importação, impostos, taxas e câmbios passariam a ser destaque e desafiariam a gestão empresarial da época. É claro que a coisa ainda era muito precursora da época, então ele não analisava outros fatores, não se tinha ideia de taxa de desemprego, de inflação, de câmbio, de comércio exterior, comércio, importação, exportação, não. Então hoje, para a gente fazer uma análise da riqueza da nação e traduzir para a nossa realidade, não pode ao pé da letra. A divisão do trabalho, sim, leis feitas e o valor do trabalho, sim. Não, tanto porque tu pensa assim, naquela época não existia aqueles índices macro e bababá, aquilo tudo, né? Não. Então, assim, como trazer para a realidade tudo aquilo? E a teoria clássica diz que a teoria do valor do produtividade marginal não. É aquela teoria do valor trabalho, não, do valor produto. É isso mesmo.
Valor de produção. Produto é valor da produção. Mas valor de Tem aquela produção é teoria não é do Adam Smith. Não? É clássica. Que ele diz que é basicamente o valor do produto é basicamente o custo da produção dele. Isso está dentro do Smith. Os neoclássicos vieram e falaram que não. Que muitas vezes o valor do produto é pela necessidade das pessoas que buscam ele. Então, é isso aí. Eu confundi. Que é do mercantilismo. Então teoria. Não, neoclássico. Não, eu sei. Marginalistas. Então, a teoria do Adam Smith está baseada na teoria do valor produto. Já o marginalista é a teoria do valor marginal, a teoria do valor decrescente, ok? Que é baseada no interesse da pessoa de quanto ele vai pagar. Para exemplificar isso de uma maneira simples, vamos lá. Supondo que eu seja um marceneiro e eu esteja vindo fazer um trabalho aqui no centro do Rio de Janeiro, em algum prédio desse. Só pode ser feito no domingo, porque não tem ninguém para não posso fazer durante a semana por causa do trabalho. Beleza, eu venho no domingo. Só que eu esqueci o meu martelo. E eu moro lá em Japeí. Longe pra caramba. Eu não vou voltar lá só para pegar um martelo. Beleza. Daí eu tô passando ali, não tinha um camelô vendendo ali um martelo. O martelo usualmente é vendido por R$5. Só que o camelô ali botou o preço dele a 20. O empreendedor tem necessidade. Aí você passa ali, tu vai comprar aquele martelo? Tá tendo necessidade para você? Não. Você não é marceneiro, você não é nada. Você tá passando ali, tá passeando no domingo. Mas eu tô indo trabalhar e preciso de um martelo. Ali, para agora, no momento. Eu vou lá e pago os 20. É o que ele tava dando para mim ali na hora. Ok? Eu acredito que esse exemplo resolva basicamente. Sim. Ou o que é que vale mais? Um diamante no meio do deserto ou uma garrafa de água? Uma garrafa de água, lógico. Ok? Então vamos lá. Pega um exemplo de filme, tipo, que eu já vi muito. Apocalipse Zumbi, né? Sim. Né? Aí, o que aconteceu no Eu Sou a Lenda até. Sim. Lembra? Sim. Que ele vai salvar o cachorro dentro de um banco. Aí quando ele percebe, ele tá dentro de um cofre cheio de dinheiro, bilhões. Só que aquilo ali, naquele momento, não servia para nada para ele. Era para nada, era papel. Então, assim como, quer ver outro exemplo de um filme clássico, Titanic. Lá o corno da história, ele oferece um dinheiro pro camarada para ele entrar no barco. Aí ele chega pro cara, nós tínhamos um acordo, o cara pega o dinheiro, joga nele e dá um tiro na cabeça. Ali naquele troço ali, filho, valia muito mais estar dentro da balsa do que ter um dinheiro. Então, tá. E quando a gente for falar dos marginalistas, a gente fala um pouco sobre isso. Então na página 28, ele fala aí sobre os principais pensadores da escola clássica, como eu já tinha falado, né? O Malthus, o Davi Ricardo e o John Stuart Mill não tinha falado. A gente, quando for estudar quando a gente for estudar desenvolvimento econômico, a gente vai estudar um pouco sobre isso também, tá? Aí aqui Adam Smith, ele falava que o crescimento econômico é o eixo central da economia política. Que essa economia política, que a gente já estudou, inclusive, o conceito de economia política pode ser traduzida como a parte da economia, que é a economia daquela época, que estudou basicamente a produção, a distribuição de produtos e da renda, voltada um pouco mais também para entender como aquilo ali está influenciando a população de uma maneira em geral. Não estudando uma macroeconomia, porque não existia essa ideia ainda, então ele estava estudando como aquilo ali afetava basicamente as pessoas da nação. Tá? O Malthus, que é bem conhecido pela teoria malthusiana, que fala que ele trabalha muito, que inclusive quando a gente vê o crescimento demográfico, a gente logo a teoria de Malthus, que a teoria de Malthus dizia o seguinte, a gente estuda isso no segundo grau lá em geografia, a teoria de Malthus diz o seguinte, que o crescimento da população é maior do que, além do que é produzido, ele é maior e também vai de encontro à quantidade de recursos naturais. Então a população chegaria a um patamar que não haveria mais recursos naturais nem para produzir. Então ele dizia que para que houvesse um crescimento econômico, vamos dizer assim, a ideia dele era haver o controle da taxa de natalidade. É o que aconteceu no Japão. Na China também, não foi?
Foi China, Ah, não? meu Deus, o Japão. Foi um país lá do pessoal do puxado. Foi então. Eles chegaram agora, recentemente, eles falaram que liberaram, porque chegaram ao ponto de. Mas lá, mas lá era demográfico, era espaço. Espaço, isso. Não era produção. Não era produção, Talvez seja a produção também onde produzir. Isso. Mas eles chegaram agora ao ponto de liberar, porque não tinha. Aquilo que a gente falou. Vamos fazer uma analogia em relação à economia. Você deu aquele choque, controlou, opa, parou. Então vamos lá. O Thomas Malthus tratava muito da parte de demanda. Em suma, se houver uma demanda muito grande, o recurso escasso iria acabar. O Ricardo falava da distribuição de rendimento da produção. E o Mill falava da metodologia prática, distribuição e a defesa da propriedade privada de bens. Tá? Aqui, ele fala aqui. Bem, aqui a gente termina de falar basicamente sobre essa parte. A gente pode pular para a página 30, que são as consequências econômicas globais da escola clássica. Eu marquei aqui nessa página 30, no segundo parágrafo, assim, na terceira linha, quando ele fala aqui, ó. Portanto, essa visão econômica bem próxima ao momento e à conjuntura econômica da escola clássica, somente a nobreza e o clero tinham acesso ao recebimento de rendas. Adam Smith entendeu de forma diferente o valor dos recursos e viu o trabalho produtivo como algo a ser mais valorizado que alguns insumos. A gente já falou sobre isso. Aí aqui, no quarto parágrafo, ele fala: consequentemente, as mudanças que aprimoram as forças produtivas e potencializaram o enriquecimento, como exemplo, a mecanização da Revolução Industrial, favoreceram a divisão social do trabalho. Olha essa parte interessante. As mudanças que aprimoraram as forças produtivas e potencializaram o enriquecimento, como a mecanização da Revolução Industrial, favoreceram a divisão social do trabalho. Bem, nesse período foi publicada a obra de Davi Ricardo, Princípios da Política Econômica e Taxas, ou Taxações, que tratou de forma embrionária... Não, tu tem que falar em inglês. Não vem de gaiatice, não. Principles of Political Economy and Taxation. Não vem de graça comigo, não, cara, safado. Ó, que tratou de forma embrionária a distribuição de rendimentos e reforçou, por sua vez, todas as teses de Adam Smith sobre o conhecimento econômico. Tá, o Verde percebe que uma coisa vai completando a outra. Lá no último parágrafo ele fala: todo esse rendimento diversificado originou da época e a nova percepção sobre o status social e a valorização da indústria. Então, a consequência econômica globais da economia clássica é justamente esse crescimento da indústria, principalmente por causa do laissez-faire, da teoria do valor-trabalho, beleza? Que permitiu que houvesse um maior crescimento da indústria e uma maior produção. Aí aqui na página 31, lá no penúltimo parágrafo, ele fala: é claro que os pobres gostam de ficar ricos, contudo há uma percepção artificial de verticalidade, pois os autores clássicos não falam em equidade ou igualdade social. Sempre defenderam a diferença social como forma de incentivo ao trabalho. Ele não tratou muito de dizer assim, não, a gente está querendo que vocês fiquem iguais, não. Porque se deixar todo mundo rico, uma hora o rico vai querer parar de trabalhar. Ele sempre tem que haver o pobre, para que o pobre veja o rico e queira trabalhar para chegar a ficar rico. Então assim viria ainda futuramente contribuir com a teoria da mão invisível, que nada mais era do que uma síntese de toda a sua dogmática liberal. Pronto, acabou. Aqui nós terminamos a unidade 2. Deixa eu pausar aqui. Dá uma pausa para beber uma água.